Olá, sejam muito bem-vindos à nossa timeline. A nossa timeline que é pautada no desenvolvimento humano, histórias incríveis de homens e mulheres empreendedoras. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, né? E a gente já vai, no início, já anunciar os nossos parceiros aqui da nossa programação da timeline. Ramon Belmonte, fotografias, fotos e filmagens, né? Vídeos institucionais, né? Ramon Belmonte nas redes sociais. Também estética automotiva Autoban, a melhor estética automotiva do Vale dos Sinos, onde a Marina e o Diogo sempre com aquele atendimento impecável, né? Para quem ama carro, como todo brasileiro, fazendo a estética automotiva do seu carro. Também a nossa doutora esteticista Jéssica Carvalho, né? Especialista em procedimentos de botox ali, limpeza de pele em Estância Velha, e também agora a doutora Jéssica Carvalho atende aos sábados aqui na Estética Nubelli, em Novo Hamburgo. Sejam muito bem-vindos, né? E muito bem-vindas à nossa timeline de hoje, que hoje a nossa timeline está com a nossa doutora maravilhosa, doutora Bruna Becker, que acabei de conhecer, já tinha ouvido falar da doutora Bruna, e ela está aqui nos presenteando, né, com essa marca, com a presença dela. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, queria agradecer, né, o convite de vocês para estar aqui. Se apresenta para nós. Então, meu nome é Bruna, eu sou formada há 5 anos e tenho um filho, né, de 4 anos, sou casada e depois de 3 anos estou voltando a exercer a minha profissão novamente. Uau, já fiquei sabendo que a doutora Bruna já está com um consultório novo, eu já disse para ela ali nos bastidores, eu disse, doutora, eu já tô louca pelas minhas lentes, né? Doutora Bruna veio a indicação, né, do Ramon Belmonte, que sempre fala muito bem do seu trabalho. E eu queria, né, já de pronto, né, doutora, a gente sempre diz assim, quando eu mando a pauta da timeline, as pessoas dizem assim, não, eu não tenho premiação. Não, já foi premiada, a vida já te, né, presenteou e já premiou, né, você com a sua marca, né? Então, como é um programa que a gente divulga marcas, né? Marcas reais, de pessoas reais, e é por esse intuito que a gente está aqui, né? E é um programa que a gente sempre fala lá sobre a nossa infância, porque tudo foi pautado lá, os nossos sonhos, né? Os nossos desejos, os nossos anseios. Conta pra nós como é que foi essa infância aí, doutora. Bom, a minha infância, eu posso dizer assim que foi maravilhosa. Eu sempre brinquei muito, sempre fui muito sapeca. Adorava ir para a praia, né, com os meus pais, e posso dizer assim que consegui aproveitar bastante a minha infância. Uau! E como que tu descobriu essa profissão de dentista aí? Bom, eu sempre gostei, né, dessa área, mas posso dizer assim que realmente despertou a minha paixão foi bem na minha troca de dentes. É engraçado. Quando eu comecei a fazer a troca, né, dos dentes, eu já montava o meu consultório em casa, já colocava uma toalhinha branca, um algodão, né? Eu brincava sempre com os dentes e com uma pinça de crochê. Então, eu ficava ali brincando e aquilo ali para mim era uma realização, né? Era uma diversão. É verdade. E como isso é importante, né, doutora, que a gente sempre fala aqui, né, que o desenvolvimento humano, ele é sempre pautado na infância, né? É lá que os nossos primeiros traços, né, ele vem aí pautar a nossa profissão. Caminhos desafiadores. Bom, eu posso dizer que um dos caminhos que eu achei, assim, bem desafiador na minha vida foi quando eu comprei a minha primeira clínica, né? E logo em seguida eu descobri que eu estava grávida, que eu ia ser mãe. Uau. Então, assim, foi uma mistura, porque a gente sabe que ser mãe é um sentimento único, mas ao mesmo tempo, para mim, eram duas coisas muito desafiadoras que eu estava vivendo, né? O empreender, começar a empreender numa coisa que era
minha e ao mesmo tempo ser mãe. Então acho que isso para mim foi bem desafiadora. E tu acredita que a maternidade junto com o empreendedorismo é algo assim que realmente possa confundir, né, as emoções, como que é? Porque pode ser que tenha algum, né, alguma dentista ou algum dentista, né, que está começando nessa área, que Sim. possa ter esse desafio, né? E eu queria o seu conselho hoje, Tá. né? O que eu posso dizer, assim? Eu acho que vai de cada pessoa, né? Cada pessoa reage de uma maneira, mas eu sempre sonhei em ser mãe, então eu quis viver esse momento intensamente, né? Por isso, então, eu decidi vender o consultório, né? Depois de 1 ano e meio, decidi vender para ficar exclusivamente com o meu pequeno, né? Mas aí não durou muito tempo, eu precisei empreender de novo. E aí decidi abrir uma loja de roupa infantil, porque eu também vi uma necessidade, né, nesse ramo. E aí foi isso que a gente fez. Uau! E hoje, como que é dividir um pouquinho, né, de ser mãe com consultório, pacientes e mais o empreendedorismo? Tu acredita que isso hoje está superado? Exatamente. É que, na verdade, quando a gente descobre que vai ser mãe, tudo é novidade, né? Então, hoje ele já está com 4 anos, então ele já tem uma certa independência, eu tenho uma pessoa de confiança que me ajuda, né? Então, eu consigo adequar tudo. Uau! Um pouco sobre essa história do empreendedorismo. O que tu acredita que o empreendedorismo possa ser, né, para você? Eu vou ter que ler. Posso ler? Pode, Só para fica à mim não vontade, esquecer. não tem problema. Aqui é um programa de histórias reais e o negócio acontece real. A gente não tem problema. Pode pegar a colinha aí. É que aqui eu já tinha dito, né? Eu já falei. Não tem problema. Como é que surgiu essa marca? Eu notava assim que tinha essa necessidade de ter essa. Tu diz da loja? Isso, da loja, da marca. Então, eu via que tinha essa necessidade aqui em Novo Hamburgo, né, de uma loja infantil assim diferente. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Então, eu abri essa boutique e deu super certo, mas a gente teve que se reinventar de diversas formas, porque no meio tempo assim veio a pandemia. Então, a loja era nova, a gente não tinha muitos clientes, né? Então, a gente começou a fazer lives. E eu sempre tive muita vergonha de, de aparecer assim em televisão, gravar, enfim. E eu acho que esse meu bloqueio foi desbloqueado, né? Posso dizer. Uau! E a loja existe ainda, essa marca? Isso, a loja ainda existe, mas faz 6 meses que eu vendia, né? Repassei ela para uma outra pessoa. Para me dedicar, então, exclusivamente à vida de mãe e à do consultório. Que era o sonho já desde Sim, pequenininha, exato. né? Eu tinha lido na história, é tão bom, né, doutora, quando as nossas histórias são incentivadas e eu vi que um dos caminhos, né, da tua história foi incentivado pelo pai, né? Sim. Então, conta pra nós um pouquinho, né, que teve 2 momentos marcantes, né, na tua história, né? Teve o nascimento do bebê e posterior, né? Isso aí. Então, o meu pai, ele sempre teve muito orgulho, eu não vou me estender muito, senão eu já me emociono. Mas ele sempre teve muito orgulho da minha profissão. Eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz, eu sempre tentei viver intensamente tudo que ele me proporcionava. E então, logo que eu me formei, ele me deu essa clínica, né? E aí, depois que eu descobri que eu ia ser mãe, acabei vendendo. E aí, assim, eu vi que ele me incentivava, mas assim, ele ficou um pouco chateado com a venda, porque eu acho que ele acreditava tanto, né, no meu trabalho. E aí, eu acabei perdendo meu pai, vai fazer 2 anos esse ano. E depois disso, parece que uma coisa assim dentro de mim falava que eu tinha que voltar para o consultório. E aí, aos poucos, eu fui conciliando a loja com o consultório e a vida de mãe. Mas a gente sabe que hoje a gente tem que se dedicar 100%, né, numa coisa. Então, eu decidi vender a loja para ficar exclusivamente e abrir o meu consultório realmente como do jeito que eu queria.
mas muito em inspiração e em função disso tudo, assim, da perda dele. Então, tu acredita que a marca pode ser um renascimento ali nessa perda, né? Exatamente. Até o meu logo hoje, quando eu tinha já uma identidade, né? Mas quando eu decidi abrir essa nova clínica, eu fiz uma outra identidade e eu frisei muito para a menina que eu queria a letra H, né? Que era a inicial do meu pai. E quando ela me mandou o PDF, assim, eu nunca esqueço. Eu fiquei olhando, guria, eu chorava, eu mandei um áudio para ela, eu disse, tu alcançou além das minhas expectativas, sabe? Porque realmente tem a minha marca, mas ao mesmo tempo tem o meu sentimento disso tudo, né? Uau! E hoje a clínica, então, ela leva em homenagem o pai, Exato. né? É Que isso. foi um grande incentivador aí da tua carreira, né? Isso aí. Um momento marcante para você, Bruna? Um momento marcante, eu posso dizer que foi o nascimento do meu filho, né? Que quem é mãe sabe que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? E eu acho que o nascimento dele. Uma frase de encorajamento para as pessoas do seu nicho, para outros dentistas, outras mulheres, né? Eu sempre acho que a gente é capaz daquilo que a gente tem coragem de fazer, né? Uau. Então, às vezes a gente se compara muito com as pessoas, né? Eu me formei junto com a fulana, eu já fiz isso. Me formei junto com a fulana, mas ela tá bem melhor que eu. Então a gente acaba ficando cego para nós mesmos, né? Então eu acho que cada um tem o seu tempo e Deus sabe de todas De as todas coisas. as coisas. Eu sempre falo, né, Bruna, que nunca compare o seu capítulo 1 com o capítulo 1 do seu próximo, né? Cada um tem as suas histórias, cada um sabe o que carrega. E eu sempre falo, né, que eu sou, né, 100% Deus, né? E acredito que nada acontece, né, sem a permissão dele. E todos os planos que estão traçados para nós está pautado nisso, né? Numa fé, nesse viver, nesse mergulhar, sim, né, que a gente se dedica naquilo que a gente faz. A gente acaba se comparando, né, às vezes sem querer com os outros, mas como tudo tem o seu tempo, hoje eu entendo o passado, sabe? Eu sei que eu estou muito mais preparada para tocar minha clínica agora do que antigamente. Do que antigamente, exato. Uma mensagem da doutora para o mundo. Eu acho que nunca desistir dos seus sonhos, né? Ter fé e sempre acreditar nos planos de Deus, né? Uau! E quem quer conhecer a doutora Bruna? Aonde encontram a doutora Bruna e qual é, né, esse real segredo que a doutora faz com sorrisos, né? Bom, então o nosso consultório, ele tá localizado em Novo Hamburgo, na Rua Gomes Portinho, tá? A nossa sala é a 305, é de fácil acesso, então é um prédio comercial onde tem bastante profissionais, né, que trabalham. E eu trabalho com toda a parte estética, né, tanto do sorriso quanto de harmonização facial. Adoro a parte clínica também, os pacientes às vezes, mas tu só faz preenchimento. Não, a gente faz limpeza, tratamento de canal, prótese, toda a parte odontológica também, né, que eu acho que essa é a essência, né, e eu acho que a nossa profissão, ela, aos poucos, ela tá se perdendo, sabe, então as pessoas estão mais na parte estética, claro, cada um faz o que gosta, né? Mas a parte odontológica, para mim, a saúde é o principal. Porque a saúde bucal, isso é uma das minhas curiosidades, né? Como paciente, como cliente, né? Eu sempre digo assim, eu conheci a parte odontológica muito tarde, porque a gente, né, no interior, nossos pais não tinham essa... Hoje a gente tem acesso a isso com uma facilidade, né, doutora? E eu queria, assim, o seu parecer, por que as pessoas, elas prorrogam muito quando se fala em saúde bucal? Eu acho que depende muito da idade do paciente, tá? A gente nota, assim, que os pacientes um pouco acima de 45, 50 anos, eles já têm aquele certo medo, sabe? Deixa pra ir muito tarde, né? Eu acho que muito em função do passado, né? Que não tinha o conhecimento que se tem hoje.
Então, acabavam tirando os dentes, né? Fazendo extrações. Desnecessárias, né? Exato. Então, hoje eu vejo que a maioria prorroga muito em função de traumas também, né? Claro que não é regra, né, isso. Tem pacientes novos que também têm o medo do dentista. Eu sempre brinco, a cada 10 pacientes que sentam na cadeira, 9 têm medo de dentista, né? Mas é bem legal agora, iniciei a minha pós e conversando, trocando ideia com os meus professores, isso tem mudado. Né? A gente vê que já vem da família a questão de cuidar dos dentes dos filhos, e isso tudo é uma coisa que vai passando de geração para geração, né? Então a intenção é cada vez melhorar, né, essa questão da saúde bucal. E tu incentiva os pais, assim, principalmente fazer esse estímulo, né, para os bebês e crianças, assim? Muito, muito. Porque eu vejo que hoje a gente tem mais, né, essa informação. E eu me lembro que, não na minha filha de 15 anos, mas o meu, né, o Joaquim, a própria pediatra, né, ela já encaminha o bebê. E isso, pra mim, sempre foi algo que a gente tem uma cultura diferente, né? Pelo conhecimento. E é que nem a doutora comentou, né? O medo é o fator, né, determinante para todas as pessoas, né? Isso. Então, eu queria saber o teu parecer sobre isso. Né, sobre essa linguagem, esse estímulo dentro das famílias, né? Eu sempre digo assim, a criança, ela não aprende quando tu ensina, ela aprende olhando tu fazer, né? Então, eu sei, não é porque eu sou dentista que eu falo isso, mas o meu filho sempre acompanha, né, eu escovando os dentes, passando fio dental. E ele começou sozinho, ele ia lá, pegava o fio dental, passava, sabe? E aí eu postava e as pessoas achavam que aquilo ali era uma coisa momentânea, que eu gravava, né? Porque eu queria postar ali na minha rede social. Mas é muito engraçado, porque a criança, se ela vê tu fazendo, ela vai fazer também. Então, eu acho que os bons exemplos é o principal, assim. Então, esse estímulo, né, dessa cultura tem que vir de dentro para fora, né? Isso. Tudo acontece de dentro para fora, né? A gente não pode deixar isso passar. E esse apelo, Bruna, que os dentistas têm hoje, né? Porque as pessoas acham que hoje a parte da odontologia caiu muita coisa de moda com essa, né, com essa nova revolução, né, de facetas e lentes. Isso é o quê? É um mito? Como que é? Desmistifica para nós um pouco sobre isso. Bom, o que eu vou te dizer, assim, eu acho que a odontologia, ela sempre vai existir, porque a gente sempre vai precisar de tratamentos, né? E as facetas de resina, elas vieram, assim, realmente para mudar o sorriso, né? Mas eu sempre prezo muito pela saúde, em primeiro lugar. Às vezes tem pacientes que querem fazer facetas, mas precisam de uma série de coisas antes, né? Então, a gente sempre acaba fazendo primeiro o tratamento de saúde para depois ir para a parte estética, né? E isso eu gostei quando eu estava lendo a tua pauta, que a doutora Bruna, ela coloca que o tratamento da clínica é um tratamento humanizado. E eu sempre prezo, né? E eu falo aqui, né? Marcas reais de pessoas reais. Porque eu já vi, assim, tantos amigos se arrependerem, né, de colocar lentes e dizer assim pra mim, cara, não faz isso porque vai ser pro resto da vida e tu não tem mais o que fazer. Porque às vezes aquela má experiência, né, de um mau profissional, claro que a gente sabe que existe isso em todo o mercado, né, infelizmente, né, ou felizmente, eu sempre digo que, né, uns vão chorar, outros vão vender lenço, né? É verdade. Né? Uns vão chorar e outros vão vender lenço, literalmente, né? Isso não é demagogia, acho que isso é de toda a profissão, né? Mas eu vejo que isso começou a ficar um comércio, né? Um pouco prostituído por essa informação, né? E eu sempre faço esse apelo de chamar profissionais que eles
façam essa informação chegar de forma correta, né, na comunidade. Porque às vezes a pessoa tá olhando ali, mas eu não vou na clínica da doutora Bruna, porque ela só faz preenchimento, só faz resina e não faz a parte, né, primordial, né? Exato. Então fala para nós, Bruna, como que é esse cuidado, como que vocês, né, fazem esse primeiro atendimento, se faz um diagnóstico, como que é? Sim. Assim, normalmente os pacientes, eles se preocupam muito com a estética, né? Mas eu acho que para a gente ser um profissional bom e responsável, a gente tem que, às vezes, dar alguns limites, né? Eu sempre digo, cada pessoa é uma pessoa, então, às vezes, os pacientes chegam com fotos, eu quero ficar igual a essa pessoa, né? E eu acho que isso a gente consegue chegar, às vezes, próximo, mas para cada pessoa o resultado é diferente, né? E eu esqueci o que tu me perguntou. Sobre esse passo a passo do que tu faz, que é esse procedimento na clínica. Como que a pessoa chega até lá, ela já vai direto para esse, né, para esse trabalho, como que é? Na verdade, a gente faz uma avaliação, né? Eu gosto sempre de fazer uma avaliação presencial. Tem um diagnóstico, então. Isso, porque a gente precisa ver como é que tá a gengiva desse paciente, né? Se é uma gengiva saudável, se o paciente está apto, então, a fazer as lentes de resina, porque não adianta, por mais que é um tratamento estético, o paciente tem que ter um cuidado, tem que ter uma boa higienização, né? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhando. Então, se a gente, dentista, já vê que o paciente tem um cuidado um pouco precário, a gente primeiro dá uma trabalhada nisso para depois ir para a segunda etapa, né? Mas a gente faz, sim, uma avaliação, uma limpeza, para ver se o tratamento é indicado para o paciente. E aí, depois, numa segunda etapa, então, a gente pode fazer as lentes numa manhã ou numa tarde. Então pode acontecer de um protocolo a pessoa ir lá e não tá apto para fazer. Exato. E acabar tendo, eu nem digo uma frustração, né? Porque eu acho que é o correto, né? Sim. Ter um protocolo, porque agora a gente tem esses teleagendamentos, né? Que as pessoas vão lá e eu sempre ficava pensando assim, cara, como é que alguém pode fazer algo que é presencial, né? Porque a gente não pode descartar coisas que são presenciais, né, doutora? Tu sabe que a gente já recebeu, assim, diversas mensagens no WhatsApp com fotos, né? Mas para a clínica tal eu consegui, né, um valor ou um orçamento, enfim, um diagnóstico, né, através da minha foto. Mas eu gosto de olhar, eu acho que isso tem que ser presencial, tem que ser uma coisa minuciosa, né? Então, mas pode acontecer sim do paciente precisar daqui a pouco fazer um tratamento de 3 meses ou 6 meses e aí depois sim fazer então a colocação das lentes. Uau! E como isso é importante, gente, né? Eu sempre digo que eu trago profissionais para falar a realidade dos seus negócios, porque muitas vezes a pessoa, ela tem um conceito, né? Que ela vai chegar e vai ser tudo instantâneo, né? E eu sempre brinco que a gente tá numa era que as pessoas acham que tudo é miojo, né? Vai lá, bota água, balança 2 minutos e tá pronto, né? E não é, né, doutora? É tudo um protocolo, é uma avaliação, né? Exato. É uma humanização e cuidado, né? Além de tudo, né? Exato. Muitas vezes também os pacientes, principalmente na harmonização, chegam e dizem, a minha amiga colocou 1 ml aqui, um aqui e um aqui. Então, eu também vou querer fazer minha harmonização assim hoje. Mas não é uma receita de bolo, né? A gente tem que, cada um tem uma necessidade e a gente busca sempre melhorar o que é de melhor, o que é mais belo da pessoa em si, né? Então é todo um protocolo em cima de cada paciente, né? Isso aí. Não é tipo assim, eu trago lá do meu amigo, eu quero ficar, né? Eu gostaria de ter Não é tão toda a estrutura da Beyoncé, mas não posso, né? Mas hoje não posso, né? Mas como isso é importante, né? É muito importante, Bruna, tu ressaltar isso pra nós, né? Porque as pessoas, ela têm um conceito, né, dessa estética, ela ser diferente disso. Mas aqui, né,
que bom que a gente conseguiu, né, num bate-papo um pouquinho, né, mostrar, né, o trabalho da doutora Bruna, que ela fica, então, aqui em Novo Hamburgo. Qual é o nome do edifício? É L'Atelier. Então, ali no edifício L'Atelier, né, eu acho que é aquele prédio da antiga loja Ponto Frio. Isso, Na Rua do Nacional ali. Então, a doutora Bruna fica ali no terceiro andar? Isso. Terceiro andar, com essa clínica maravilhosa. Deus abençoe, prospere, faça prosperar os teus negócios. Muito obrigada por ter participado aqui, contando a tua história, né? Um pouquinho da tua história, né? Um pouquinho desse momento, e a gente espera a senhora para, né, as próximas gravações nós estarmos juntos. Chegamos, né, ao final de mais uma timeline, né? Mais uma timeline com a doutora Bruna, que esclareceu alguns pontos aqui que a gente era obscuro também para mim, tá? Para mim, né? Aqui da odontologia e da estética, né? Aqui dos dentes. E muito obrigado, doutora. Muito obrigada a vocês que nos acompanham, né? Todas as semanas aqui no nosso canal da Vale TV. A Vale TV também está no canal 14, canal da NET, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, né? E no canal 6, em São Leopoldo. Acompanhe também a Vale TV pelos canais do YouTube e Vale TV Play. Um grande abraço, até o nosso próximo programa e a nossa próxima timeline.